Paz do Senhor Jesus. Deus em Cristo abençoe tua vida, abençoe tua casa, a tua família e tudo o que você possui. Nós estamos aqui hoje para mais uma tarde abençoada na presença do Senhor, para compartilhar com você uma palavra vinda direta do coração do Senhor. Temos vivido dias difíceis, tempos de sequidão, e essa palavra, por mais antiga que ela seja, na verdade ela é tão atual como se tivesse acabado de ser escrita agora, nesse momento, enquanto você me ouve, enquanto você me vê. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra muito conhecida no livro de Ezequiel, no capítulo 37. E se você puder, eu gostaria muito que quando você estivesse assistindo a esse vídeo, que você também acompanhasse. Porque eu tenho visto que nesse tempo, Deus tem nos chamado não apenas a ouvir o que alguém fala conosco sobre o que Deus falou com ele. O próprio Deus quer nos dar experiências pessoais. Então eu quero convidar você nessa tarde para não apenas assistir um vídeo, mas para ter uma experiência pessoal com o Senhor. Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 1, vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dizes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós, estenderei pele e porei em vós o meu Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um batido de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresciam carnes, e estendeu sobre ele pele, mas não havia o espírito de vida. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem. E dize: assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Quando Deus compartilhava essa palavra comigo, essa palavra tão profética, e essa palavra tão especial, o Senhor dizia para mim: é exatamente assim como eu faço hoje. Ezequiel estava sendo convidado pelo próprio Deus a viver uma experiência fora do lugar que ele estava. A Bíblia diz que Ezequiel ele é levado por Deus em espírito, porque às vezes quando Deus ele vai nos levar a uma nova experiência, não dá para nós estarmos na carne. Nós vamos ter que subir ao nível do Espírito para que então Deus possa nos conduzir a uma nova experiência. Ezequiel, ele estava em um determinado momento quando o Espírito chega e diz para ele: vem, Ezequiel. E em espírito o Senhor o transporta, não apenas na carne. Porque normalmente na carne nós estamos aflitos, na carne nós estamos angustiados, atarefados, correndo de um lado para o outro. Não temos muito tempo para ouvir o que Deus está falando conosco. Aí então é a hora que Deus, para nos dar uma nova experiência, Ele vem dentro de nós e Ele nos leva em espírito. Ele nos tira do nosso tumulto natural e nos leva para um ambiente espiritual, para que nesse ambiente então Ele possa nos revelar coisas que nós, na nossa agitação, na nossa carnalidade, não vamos conseguir ouvir o Senhor. E quando Ele vai dizer: vem, Ezequiel, que eu quero te mostrar. Quando Ezequiel ele é conduzido pelo Espírito, ele chega num lugar de impossibilidade. Ele chega num lugar de ossos. Ele chega num lugar de morte. Ele chega num lugar de silêncio. Ele chega num lugar onde a vida já deixou o corpo há muito tempo. Aonde os ossos estavam tão secos, a ponto de já estarem fora do lugar.
já haviam por algum vento muito forte, os ossos que estavam juntos já haviam sido espalhados há muito tempo. Não era uma situação de um mês, não era uma morte de 2 meses, não era uma morte de 5 meses, era a morte de muitos anos, a ponto de separar osso de osso, corpo de corpo. E Ezequiel é levado a esse momento. Ezequiel é levado a essa situação. E quando ele é colocado ali dentro, num ambiente de morte, colocado num ambiente de silêncio, colocado num ambiente de dor, colocado num ambiente onde não havia mais a vida, o Senhor então faz um desafio com Ezequiel. Ele vai dizer para ele: Ezequiel, eu te trouxe aqui para te fazer uma pergunta. Acaso poderão reviver esses ossos? E eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, o Senhor hoje também está te conduzindo e te levando a um lugar aonde você olha e dizendo: olha, filho, acaso poderá viver essa situação? Acaso poderá reviver essa situação? E talvez você vai dizer como Ezequiel: Senhor, tu sabes, porque quando eu olho, eu não vejo possibilidade, mas quando eu olho para o Senhor, alguma coisa pode ser feita. Muito bem, essa é a sua resposta para Deus hoje. Senhor, tu o sabes, porque quando você diz: Senhor, tu o sabes, você está dizendo: Senhor, quando eu olho para a situação que eu estou vendo, não tem possibilidade de acontecer, mas quando eu olho para o Senhor, que me trouxe para este lugar, eu sei que existe possibilidade. E eu quero dizer para você aqui hoje, não importa que vale é esse, não importa que sequidão é essa, não importa que momento de silêncio é esse, que talvez você esteja vivendo, ou talvez você esteja vendo alguém viver, Deus vai levantar sempre alguém para fazer algo novo, algo que alguém não está conseguindo fazer mais, porque aqueles ossos não podiam fazer mais nada por si só, mas Deus precisava levantar alguém, e Deus está chamando a Ezequiel nesse tempo, Deus está convidando a Ezequiel nesse tempo. Quem é Ezequiel? É você que me ouve agora. Quem é Ezequiel? É você, que essa mensagem vai chegar até você. E o Senhor está dizendo para você: ei, não existe sequidão que eu mesmo não possa fazer algo novo acontecer. Não existe ossos tão secos que eu não possa o trazer à vida. A vida não foi para tão longe que eu não possa buscá-la de volta e trazê-la para o corpo. Mas eu só preciso que você esteja disponível para que eu possa usar você. Hoje o Senhor, eu poderia levar essa mensagem para várias direções, mas Deus hoje falava comigo: esta palavra chegará a pessoas que eu tenho chamado como eu chamei Ezequiel, pessoas que vão chegar em lugar de impossibilidade, e Deus vai dizer para você: olha bem, mas olha tudo ao seu redor. É impossível? Só é impossível para você. Mas a Bíblia vai dizer em Lucas 1,37, para Deus não existe impossíveis. Ele pode o que eu e você não podemos. Ele faz o que eu e você não fazemos. Ele consegue o que eu e você não conseguimos. Só basta uma coisa: nós dizermos: Senhor, tu o sabes. E quando Ezequiel vai dizer isso para Deus, o Senhor vai dizer algo muito forte para ele. Escute bem, porque Deus vai dizer isso também para você. Ezequiel, profetiza. Profetiza a esses ossos e fala: assim diz o Senhor. Deus não fala para Ezequiel: diz para o osso, assim diz Ezequiel. Não, diga para os ossos: assim diz o Senhor. E hoje Deus me chama para falar com você aqui hoje. Fala para aquilo que você está vendo, que parece impossível. Assim diz o Senhor. Qual é a sua situação difícil? Diga para essa situação: assim diz o Senhor. Qual é a tua impossibilidade? Diga para ela: assim diz o Senhor. Talvez é uma enfermidade. Qual é a tua enfermidade? Diga para a tua enfermidade hoje: assim diz o Senhor. Porque dizendo o Senhor, a situação difícil não resiste. Ei, eu quero dizer para você: dizendo o Senhor, a enfermidade não resiste. Dizendo o Senhor, os demônios não resistem. Porque assim diz o Senhor. E quando a terra ouve o nome do Senhor, quando a enfermidade ouve o nome do Senhor, quando a situação difícil ouve o nome do Senhor, ouve da parte de alguém que tem autorização da parte de Deus, porque Deus vai dizer: Ezequiel, fala para os ossos, assim diz o Senhor. Deus estava dando autorização para Ezequiel para falar no nome dele. Hoje Deus me traz aqui para dizer uma coisa para você: Deus te deu autorização para poder falar em nome dele, e a enfermidade
ela vai ter que ir embora. Deus te deu autorização para falar no nome dele. E a dificuldade, ela vai ter que ir embora. Deus te deu autorização para falar no nome dele. E esse tempo de escassez, ele vai ir embora. Porque quando você fala, quando Deus te dá autorização e diz, assim diz o Senhor, Deus já tem a intenção de fazer. Deus já organizou tudo para fazer. Não fique parado. Diga, assim diz o Senhor. Quando Ezequiel profetiza, e ele vai dizer, ossos, ouve a palavra do Senhor. Quando os ossos, quando ele profetiza, dentro da autorização que Deus deu, os ossos não se aguentam. Eles são obrigados, diante do som da voz do Senhor, diante do nome da voz do Senhor, ecoando naqueles ossos, porque enquanto Ezequiel falava, Deus já tinha falado primeiro com os ossos. Quando ele dá uma ordem, na verdade a ordem não é de Ezequiel, a ordem é do próprio Deus para Ezequiel, que então fala aos ossos, e já está tudo organizado. Os ossos não resistem o nome do Senhor. E a Bíblia diz sobre um espetáculo que começa a acontecer. Osso começa a se juntar com osso. Eles não erram os seus corpos. Eu quero dizer para você, Deus está trazendo um tempo de organização. O que significava para Ezequiel isso? Significava que Deus estava trazendo um tempo de organização para Israel. Deus hoje me levanta para dizer para você, eu estou te chamando para se levantar como Ezequiel, porque através de você, eu vou trazer organização. Coisas que estão separadas, desorganizadas, desalinhadas, tumultuadas, completamente divididas. Eu vou usar você, Ezequiel, para um tempo de organização. Os ossos começam a entender que precisam voltar para o seu devido lugar. Osso se ajunta com osso, perna se ajunta com perna, braço se ajunta com braço. Todos os órgãos vão sendo colocados nos seus devidos lugares. E quando aquele esqueleto, quando aquela estrutura está organizada, aí vem mais. Eu quero dizer para você, Deus começa do lado de fora quando Ele quer começar. Mas se Ele começar do lado de fora, Ele só vai terminar quando do lado de dentro já estiver tudo pronto. Ele começa dizendo, ajuntem-se, e os ossos se ajuntam. E depois que aqueles ossos estão ajuntados, Ezequiel começa a profetizar. E novamente, ao som da voz do Senhor, os nervos entendem que é hora de voltarem para os seus ossos, e eles começam a dar ligamento, eles começam a dar ligação. O Senhor está dizendo para você, ei Ezequiel, se levanta, porque através de você eu vou trazer organização, mas através de você eu vou trazer ajuntamento, eu vou trazer ligamento. Através de você, você vai ligar osso a osso. Eu vou te usar como mensageiro de paz em lugares de guerra. Eu vou te usar como um profeta de alegria em ambiente de tristeza. Você é quem vai trazer o ligamento, assim como Ezequiel trouxe o ligamento através ali daqueles ligamentos que começaram a voltar para o seu corpo. Deus vai te usar assim. E aí você olha e diz, agora acabou, já tem osso alinhado, já tem ligamento alinhado, e Deus está dizendo, não acabou, agora profetiza carne. Carne significa que a partir daquele momento os ossos estão protegidos. Significa que a partir daquele momento as juntas estão protegidas. Deus está dizendo, ei, nada do que eu faço vai ficar exposto. Depois de fazer um grande reboliço, depois de trazer um alinhamento, um ajuntamento, eu mesmo vou proteger para que o adversário não tenha mais acesso ao lado de dentro. Eu mesmo vou proteger com carne para que o adversário não tenha mais acesso ao lado de dentro. Ezequiel, se levanta, porque Deus está dizendo para você, ei, através de você, os ossos vão se ajuntar, os ligamentos vão retornar ao seu corpo, mas diante dos seus olhos vai começar a crescer carne, em lugares que não cresceriam, em lugares de impossibilidade, em lugares que você olha e fala, Deus, aqui não tem como fazer. Deus está dizendo, não, só abre a boca, porque eu já liberei a palavra, só abre a boca, porque eu já dei a ordem, só abre a boca, porque começa a acontecer agora, e só vai terminar quando o espírito voltar para o corpo. E Ezequiel está diante daquele espetáculo.
E ele não consegue parar. Ele está diante daquele espetáculo e a cada vez que Deus vai fazendo alguma coisa diante dele, ele vai ficando com seu coração movido, comovido e ansioso pelo próximo de Deus, ansioso pelo próximo milagre. Deus está dizendo para você hoje, comece a criar expectativa a respeito do que eu estou falando para você, porque você não vai viver um tempo de milagre, você vai viver a expectativa de vários milagres, porque quando Deus começar, ele não vai parar mais por fazer. Mas o que Deus está esperando? Só está esperando você, Ezequiel. Se levanta, porque essa é a tua hora, esse é o seu tempo, esse é o momento de Deus. E agora as carnes já estão ali sobre aquele corpo. E agora Ezequiel olha, parece que está tudo pronto. E Deus vai dizer, Ezequiel, está faltando o melhor. Está faltando a cereja do bolo. Está faltando o maior espetáculo, Ezequiel. Está lindo esse corpo, não está, Ezequiel? Está todo alinhado, organizado, estruturado. Está tudo escondido, os ossos não estão mais expostos. Mas eu ainda tenho algo muito grande para fazer. E Ezequiel então começa a profetizar. E quando ele começa a profetizar, vem um vento. E esse vento ele é profetizado dos 4 cantos. Leste, oeste, norte e sul. Aquele vento ele vem trazendo o quê? Trazendo novidade para o corpo, trazendo vida para o corpo. E automaticamente, quando ele profetiza, aqueles corpos que estavam ali, deitados e mortos ainda, recebem da parte de Deus a vida dentro deles. E eles agora, ao invés de serem corpos mortos no chão, agora eles são um exército de pé. Deus, através do som da tua boca, vai levantar um exército de pessoas. Deus, através do som da sua boca, ele vai colocar multidões de pessoas de pé. Mas o Senhor está dizendo, Ezequiel, se levanta para aquilo que eu te chamei. Se coloca na posição que eu te convoquei. Não foi o homem quem te separou. Desde o ventre da tua mãe, eu já tinha escolhido você. Desde o ventre da tua mãe, eu já tinha separado você. Quem é você? O anunciador das nações. Que Jesus vem aí, mas através de você, ossos se levantarão. Através de você, tendões voltarão ao seu lugar. Através de você, a carne vai voltar para o corpo. Mas através de você, o espírito de vida vai voltar a se movimentar. O espírito de tristeza vai sair, a alegria vai entrar. O espírito de derrota vai sair e o espírito de força vai entrar. Mas Deus hoje me manda dizer a você, é através de Ezequiel que isso acontece. E é através de você que isso vai acontecer nesse tempo. Então não fica no meio do caos. Sai do meio do caos. Vem para o lugar que o Espírito quer te levar e deixa Ele te conduzir com palavras proféticas. E talvez hoje você vai ouvir essa palavra e vai dizer, Senhor, eu tenho sobre mim o dom de profecia, mas está enterrado. Eu tenho sobre mim o dom de cura, mas está enterrado. Eu tenho sobre mim o dom de orar pelos enfermos e eles serem curados, mas está enterrado. Talvez você vai dizer, eu tenho o dom de orar e os demônios saírem dos corpos, mas está enterrado. Mas o Senhor hoje me manda dizer para você, Ezequiel, se levanta, porque eu quero fazer um reboliço na terra. Ezequiel, se levanta, porque eu quero fazer um reboliço na terra. Tem muitos que estão enfermos porque estão esperando por você. Tem muitos que estão cativos porque estão esperando por você. Tem muitos que estão caídos porque estão esperando por você. Tem muitos que estão desanimados porque estão esperando por você. Porque sobre você, Ezequiel, eu coloquei a voz profética. Se levanta e não tenha medo. E quando você chegar no meio do caos, uma coisa apenas basta. Diga, assim diz o Senhor, e haverá um grande movimento ao som da sua voz. Então hoje, Ezequiel, se coloque de pé, porque há um grande movimento que começa na terra a partir desse tempo. Mas eu preciso que você se levante, porque por você, através de você e pelo dom que te entreguei, eu vou me manifestar às nações, trabalhando, curando, libertando e salvando. Apenas diga para mim, Senhor, eis-me aqui. Deus te abençoe.